Nós estamos muito felizes neste final de semana, porque, como já foi mencionado aqui, as nossas crianças, os nossos juniores participaram de um encontro, de um acampamento que marcou a vida deles. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos pais que enviaram seus filhos, aos pais que foram corajosos, né? Os meninos estudaram lá sobre coragem. Tinha mais pai e mãe com medo de mandar o menino do que o próprio menino com receio de ir, né? É sinal dos tempos isso. Mas, parabéns, não é? E aqueles que não tiveram coragem de mandar o seu filho já tinha idade de ir, oramos por vocês para que no próximo ano você envie o seu filho confiante e ele vai voltar realmente muito abençoado. Quero agradecer também, desde já, a equipe que trabalhou, que se desdobrou desde quinta-feira pela manhã até hoje, no começo da tarde. Esses irmãos trabalharam com muito afinco, com muita dedicação. Que Deus recompense a cada um. Muito bem, meus irmãos, nós estamos refletindo nesses domingos, tantos domingos que antecederam o nosso congresso, quanto agora, e vamos por mais alguns domingos, pensando sobre diversos aspectos da identidade de Jesus. E estamos fazendo isso a partir da narrativa de João, do Evangelho de João. E já vimos que Jesus é apresentado como aquele que participa do processo de toda a criação do universo. Ele é o Verbo. Também já refletimos de Jesus como sendo a luz que ilumina todos os homens, como Cordeiro de Deus, como Messias. E hoje nós vamos falar sobre um outro aspecto da vida de Jesus, que é muito mais do que um título. Implica em algo muito profundo que tem a ver com situações, inclusive, que Jesus viveu de grande conflito, com pessoas que não podiam aceitar ou não queriam aceitar de forma alguma esta apresentação que Jesus fez de si mesmo e que outros fizeram acerca dele. Há alguns aspectos na identidade de Jesus que são singulares. Não esta singularidade que nos diferencia uns dos outros, porque, na verdade, todos nós somos singulares, não existem duas pessoas iguais no mundo. Mas é uma singularidade num nível, se é que podemos dizer assim, mais profundo. Algo que faz de Jesus diferente de qualquer outro ser humano. E isto é apresentado diversas vezes na Escritura e aparece mostrando as suas implicações de uma forma mais detalhada no Evangelho de João, no capítulo 5. Este aspecto da vida de Jesus foi o que motivou, inclusive, desde o início, o conflito entre Jesus e os líderes religiosos de seu tempo. E o texto que eu convido você a ler comigo está no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na tela, se você preferir. João, capítulo 5, versículo 16, lemos assim. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida,
o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, como também o Filho, para que todos honrem o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma que o Pai tem em si, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Querido Pai do céu, mais uma vez rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza na compreensão e na aplicação da Tua palavra às nossas vidas. Que nossa visão de Jesus seja cada vez mais ampliada e o nosso amor e admiração por Ele também cresçam a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Este texto que eu li faz parte de um discurso relativamente longo que Jesus Cristo faz acerca da sua identidade. E no primeiro versículo que eu li, nós vemos que João afirma que os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. O que ele estava fazendo no sábado? Então você olha os versículos anteriores e você vai perceber que Jesus estava em Jerusalém. E ele passa ali num tanque que era considerado um tanque que tinha algo de especial. Um poder mágico. Diziam que um anjo passava por ali, mexia com as águas e o fato é que algumas pessoas relatavam curas por estarem se banhando ali naquele tanque, o tanque de Betesda. E havia ali um cidadão que há 38 anos ia ali, mas ele não conseguia entrar no tanque na hora certa. E ele tinha expectativa de que um dia ele fosse curado, porque o seu problema era muito sério. Ele era um paralítico. E Jesus então tem uma conversa com ele, sabe do seu problema, se sensibiliza com a sua enfermidade e decide curá-lo. Jesus não fez muitos milagres em Jerusalém e arredores. A maioria dos milagres que Jesus fez foi na Galileia, mais ao norte. Ali ele teve uma recepção muito maior do seu trabalho, até porque na Judéia, e especialmente em Jerusalém, ele estava no núcleo do poder político, religioso, e ali a perseguição contra ele era mais ferrenha. As pessoas eram mais legalistas. E exatamente por causa disso é que Jesus entra então em conflito. Porque eles não aceitavam a ideia de Jesus curar uma pessoa no sábado. Isso era considerado um trabalho. Mas além disso, Jesus foi uma má influência para aquele homem, porque ele disse, agora que você já pode andar, pega a sua cama, pega a sua maca e vai embora. E quando ele pega a maca dele e começa a caminhar, isso também era considerado trabalho. E aí então, quando eles começam a questionar Jesus, por que ele tinha feito esse milagre num sábado, podia fazer qualquer outro dia, no sábado não. E por que ele estimulou aquele homem a pegar a sua maca num sábado e andar? A explicação de Jesus o complica ainda mais. Porque Jesus disse, olha, eu trabalho porque meu pai trabalha. É uma heresia, porque a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. Agora ele está falando que o pai trabalha no sábado, que como se o pai estivesse quebrando a sua própria lei. E ele diz, não apenas Deus, nosso pai, ou meu pai, na verdade ele usa aí o pronome pessoal, mas eu também trabalho e vou continuar trabalhando. E aí nesse contexto, eles interpretaram
que Jesus estava reivindicando para si uma grande autoridade. Uma autoridade que só o Pai tinha. E ainda mais chamando Deus de seu Pai. Era uma blasfêmia. E eles então interpretaram esta palavra de Jesus como sendo Jesus assumindo uma filiação. Uma filiação num contexto mais profundo e mais amplo do que eles se consideravam filhos de Deus. Porque havia essa compreensão de que Deus era o pai da nação judaica. Mas o que Jesus estava afirmando aqui era algo mais profundo. E eles não aceitaram isso. O que eles talvez não soubessem, ou se souberam, não queriam acreditar, é que Jesus era de fato muito diferente. Que Jesus de fato era e é o Filho de Deus. E Jesus era e é o Filho de Deus porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele é e é o Filho de Deus não apenas por isso, mas considerando aquele homem, Jesus de Nazaré, que viveu há 2000 anos atrás. Esse homem, ele chega nesse mundo como uma criança. Ele chega a esse mundo através da gravidez de uma mulher. Mas há algo de diferente nessa gravidez, você sabe disso. Porque a sua mãe, Maria, não ficou grávida como fruto de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Quando ela recebeu a notícia de que tinha sido escolhida para ser a mãe de Jesus, e ela não entende como é que ela poderia cumprir essa missão, uma vez que ela era uma virgem, o anjo dá para ela uma explicação, está registrada lá em Lucas. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Percebeu aí? Filho de Deus. Filho de Maria, ser humano, gerado pelo Espírito Santo, como obra do Espírito Santo, portanto, Filho de Deus. Nós estamos então aqui diante de um acontecimento absolutamente irrepetível. Um acontecimento que não se repete porque é um milagre especial de Deus. Apenas 2 outras pessoas chegaram a esse mundo sem terem passado pelo processo de uma gravidez, Adão e Eva. Mas Jesus, o segundo Adão, agora vem e passa por esse processo. O seu pai adotivo é José, mas não há no corpo de Jesus nenhuma herança biológica deste pai, porque ele não participou da formação do corpo desta criança. Uma virgem concebeu, e concebeu o Filho de Deus. E isto não é um mito, isto não é uma história inventada, como acontecia com tantos outros deuses pagãos. Isso de fato ocorreu, foi um fato histórico. E somente este episódio na vida de Jesus já seria suficiente para que nós pudéssemos olhar para ele numa forma diferente. Para perceber que o que aconteceu com ele é algo absolutamente especial. Você acredita nisso? Você acredita no nascimento virginal de Jesus? Você crê que esta é uma realidade que fundamenta a identidade de Jesus de Nazaré? Se você não crê nisso, posso lhe assegurar que você ainda não conseguiu compreender quem é realmente Jesus. Você ainda precisa estudar, meditar e pedir a Deus que o ajude. Porque esta fé nestes fatos é fundamental. Esta não é uma doutrina secundária. Este não é um ponto que você pode negociar. Pode ter sido assim ou não. Porque faz parte da essência de nossa fé.
e da identidade de Jesus Cristo. Quando foi que Jesus teve a consciência de quem ele era realmente, de que ele não era um garoto como outro qualquer e que a sua família era diferente? Nós não sabemos. Mas o fato é que, ainda bem novo, Jesus já começou a desfrutar de uma comunhão, de uma intimidade com seu Pai Celestial, que é algo realmente impressionante. Na visita a Jerusalém, na festa da Páscoa, Jesus Cristo adolescente, 12 anos de idade, você se lembra? Ele fica tão empolgado em estar ali no templo e ele começa a discutir com os doutores da lei que eles nem se lembram dos pais. Mais ou menos como os meninos no acampamento, né? Estão tão empolgados lá que nem se lembraram dos pais. Pois bem, Maria e José se desencontram de alguma forma e percebem que não estão voltando para casa com o menino Jesus. Voltam, procurando, têm a ideia de ir ao templo, e lá realmente está o menino. Quando eles se encontram, o que é que Jesus diz para eles? Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? É interessante que a consciência de Jesus era tão profunda que ele fez essa transição imediatamente. E o interessante é que, embora ele tenha certamente aprendido isso dos seus pais, Maria e José ficaram sem entender por que ele estava falando aquilo. Eram umas coisas assim meio estranhas, né? Ficaram assim, o que será que... Acho que depois é que a ficha caiu sobre o que Jesus estava falando. Porque ele já tinha, desde muito cedo, esta percepção de sua identidade como filho de Deus. E ele então vai desenvolvendo a sua vida a partir desta percepção, desta experiência. Deus é meu Pai. E ele procura então cultivar um relacionamento de intimidade com seu Pai Celestial. A Bíblia mostra isso diversas vezes, explicitamente. A Bíblia diz, por exemplo, de acordo com o evangelista Marcos, que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. A Bíblia relata que algumas vezes Jesus passava uma noite inteira em oração. Por quê? Porque ele tinha prazer e necessidade de conectar-se com seu Pai, de desfrutar de uma intimidade tão grande que o possibilitasse cumprir a sua missão aqui nesse mundo. Quando Jesus se refere a Deus, a maior parte do tempo ele se refere a Deus como seu Pai. Basta você ler o Sermão do Monte, por exemplo. Quantas vezes ele se refere a Jesus como Pai? Jesus sabia da tradição judaica de que Deus é o Pai de Israel, um pai com muitos filhos. Mas esta imagem ou esta percepção, ela não era tão utilizada. Isso aparece pontualmente aqui e ali, em alguns textos da palavra de Deus. A percepção que um judeu tinha de Deus envolvia outros aspectos. É Yahvé, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. No ensino que Jesus traz sobre algo que é vital para a nossa comunhão com Deus, o ensino sobre oração, como é que Jesus passa esse ensino para os seus discípulos? Qual é a imagem que a pessoa deve cultivar para manter um relacionamento de qualidade com Deus? A ideia, a percepção de que Deus é nosso Pai. Um Pai com quem a gente abre o coração. Um Pai com quem a gente trata dos assuntos com transparência. Um Pai que tem prazer em nos ver na intimidade. Por isso ele diz, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que te vê, não apenas que te ouve, em secreto, o recompensará. Quando Jesus vai ensinar, como os mestres daquele tempo, uma oração, porque cada mestre tinha uma oração que ele passava para os seus discípulos, não poderia ser outro o começo ou a invocação de Deus que Jesus vai fazer. Pai nosso que estás nos céus. E Jesus introduziu uma nota de intimidade com Deus, como seu Pai, completamente nova. Porque Jesus não apenas chamava Pai,
Mas frequentemente Jesus, quando conversava com seu Pai Celestial, dizia papai, ou então paizinho, ou então, se fosse na Bahia, painho. É o Abba Pai. Essa expressão que demonstra uma profunda dependência do Pai. Porque as primeiras palavras que uma criança judaica aprendia, como também são geralmente as primeiras palavras que uma criança aprende em outras culturas, é papai e mamãe. Então, Jesus, como uma criança judaica, ele certamente aprendeu a chamar Maria de Imá e a José de Abba. Mas ele transfere com muita serenidade esse tratamento carinhoso, pessoal, para o seu Pai Celestial. E mais uma vez, lembremos, este jeito de falar com Deus, esse modo de tratar o Deus poderoso dos judeus, não era algo muito convencional. Ele nasce de um sentimento de proximidade muito grande, que os contemporâneos de Jesus não conheciam, porque eles olhavam para Deus como aquele que está lá longe, sentado num alto e sublime trono, e tinham por Deus um temor reverencial. E esta intimidade de Jesus com seu Pai, nós podemos ver em diversos momentos da vida de Jesus, principalmente nos momentos mais difíceis. Lembra-se aquele momento de maior luta, de maior dor que Jesus experimentou? Quando Jesus está lá no jardim de Getsêmani, enfrentando aquela grande batalha espiritual, como ele se dirige a seu Pai: Abba, Pai, tudo te é possível, se possível, afasta de mim este cálice. A Bíblia não diz com clareza, mas nós podemos, eu creio que supor, sem medo de errar, que Jesus teve um bom modelo familiar. Ao que tudo indica, o seu pai morreu muito cedo. Maria ficou viúva. Mas durante aqueles primeiros anos da sua vida, ele demonstra uma intimidade, um relacionamento tão maravilhoso com seu Pai Celestial, que podemos imaginar que José foi um bom modelo de pai para Jesus. Ensinou-lhe o ofício, deu para eles as regras, ensinou o certo e o errado. E esta experiência familiar de Jesus certamente o ajudou a formar a imagem do seu Pai Celestial. Qual é, meu irmão, qual é, minha irmã, a imagem que você tem do seu Pai Celestial? Pode ser que você não tenha tido ou não tenha um bom modelo de pai. Mas você não precisa se apegar a esse modelo de pai terreno. Porque o que nós conhecemos sobre Deus nos aponta claramente para um pai sustentador, um pai provedor, um pai amoroso, um pai presente, um pai que tem prazer em cuidar dos seus filhos. Então, nesta noite, eu quero lembrar a você isso. E quem sabe eu estou falando aqui a alguém que tem uma imagem distorcida de Deus. Talvez por causa de uma experiência negativa que teve com seus pais. Não deixe que esta imagem tolde aquilo que a Bíblia revela verdadeiramente sobre o nosso Pai Celestial. Mas Jesus tem um relacionamento num outro nível com seu Pai Celestial. Diferentemente de cada um de nós, que somos filhos do Pai, mas filhos por adoção. Jesus é o único que é o filho unigênito do Pai. Ele tem uma relação diferenciada. Por quê? Porque ele iguala-se a Deus Pai em sua essência. Voltando ao texto de Lucas, de João, disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até agora e eu trabalho também. E eles quiseram matá-lo, diz claramente, não somente porque estava violando o sábado, essa era uma razão, mas também porque ele estava dizendo que ele era o próprio Deus, igualando-se a Deus. Perceberam aqui então? Então, quando ele se iguala a Deus, e os opositores de Jesus fazem esta leitura correta, porque Jesus de fato se apresentou assim,
A leitura que eles fazem de Jesus é correta, no sentido de que ele estava se apresentando igual a Deus. Só que eles não são capazes de aceitar isso como verdade. Eles acham que Jesus está blasfemando. Talvez eles tenham mais tarde ouvido Jesus dizer com toda clareza: eu e o Pai somos um. Já no final do ministério de Jesus, apesar de verem tudo que Jesus tinha feito, quando Jesus está falando que vai para o Pai, que Ele é o caminho para o Pai, aí um dos discípulos vira para Jesus e diz: Jesus, mostra-nos o Pai, nós ficaríamos satisfeitos. E o que Jesus responde? Olha para mim, estou há tanto tempo com vocês, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus está mostrando claramente aqui que a sua essência é uma essência divina. A pessoa pode ter na mais alta conta quem é Jesus. Mas se nessa percepção de Jesus não está incluída a percepção de sua divindade, essa pessoa de fato ainda não conhece quem é Jesus. O cristianismo repousa nessa compreensão. Quando nós olhamos para Jesus de Nazaré, nós estamos de fato na frente do Deus encarnado, do Deus em forma humana. E Jesus vai explicando então o que isso significa. Jesus vai explicando para seus opositores que eles estavam certos em pensar que ele estava falando que era filho de Deus. Ele não esconde isso. E mais do que filho de Deus, que ele era o próprio Deus. Ele diz que ele está agindo em total sintonia com o seu Pai. Versículo 19, repetindo: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz, pois o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Nós não estamos falando aqui de dois deuses. Nós não estamos falando aqui de dois deuses que têm poderes diferentes. Nós não estamos falando aqui de dois deuses que disputam o poder. Estamos falando de um só Deus, que tem, inclusive, na sua essência, uma terceira pessoa envolvida, que é o Espírito Santo. Mas estamos aqui focalizando especialmente esta dinâmica misteriosa do relacionamento entre o Pai e o Filho. E fica muito claro que o Filho não age de forma independente, que o Filho como que imita o Pai e tem do Pai a mesma motivação e os mesmos poderes. Não há segredos entre Pai e Filho. É uma simbiose perfeita. E isto nos traz a grande vantagem de, olhando para Jesus de Nazaré, não termos dúvidas sobre como Deus age, como Deus trata a gente. Porque se não houvesse essa perfeita sintonia, a gente podia olhar para Jesus e dizer assim: não, Jesus agiu assim, mas Deus age diferente. Jesus falou isso, mas o Deus Pai é outra categoria. Não. Se nós queremos conhecer o Pai, nós precisamos olhar para o Filho. Se nós queremos entender o pensamento do Pai, nós temos que olhar para o Filho. Se nós queremos saber como o Pai nos trata, nós olhamos para o Filho. Como é que Ele tratou as pessoas? Porque há uma perfeita unidade entre Pai e Filho. Eles não têm divergência nenhuma. Eles não têm que discutir uma situação e cada um fica com uma opinião diferente, porque cada um cede um pouco. Não, não existe isso nesta relação entre pai e filho. Porque nós não estamos falando aqui entre pai e filho numa perspectiva simplesmente humana, mas num plano muito superior. O fato então é que, se nós desejamos conhecer a Deus, podemos e devemos olhar para Jesus, porque Ele e o Pai agem sempre em completa sincronia. E Ele vai dizendo então algumas coisas que o Pai faz, e algumas coisas que o Pai lhe delega. Há certas coisas que, por livre e espontânea vontade, o Pai oferta para o Filho fazer. E há coisas que eles fazem juntos.
O que o texto diz aí que pai e filho fazem juntos igualmente? Jesus diz com clareza, versículo 21, pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Jesus concede vida, assim como o pai. Aliás, foi isso que ele veio fazer aqui na terra. O pai o envia, sabemos disso muito bem, para que nós possamos ter vida. Não é isso que está escrito no versículo mais conhecido de toda a Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que nos dá a vida? É o Pai. Quem é que nos dá a vida? É o Filho. O Pai é fonte de toda a vida. O Filho traz para nós essa vida do Pai. Então nós temos em Cristo esse grande privilégio. Sendo o Filho de Deus, Ele traz a vida de Deus para nós. Ele nos ressuscita. Experimentaremos a ressurreição do nosso corpo no futuro, mas já temos experimentado a nossa ressurreição espiritual por meio de Jesus, porque Pai e Filho trabalham conjuntamente para que possamos ter esta vida plena, vida de comunhão com Ele. Mas há um aspecto mais voltado ao ministério, à obra de Jesus. Jesus recebe do Pai, ou recebeu do Pai, a responsabilidade para julgar cada um de nós. Ele diz assim, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O Pai, sendo Pai, determina o que Ele vai fazer e o que Ele vai delegar. Embora eles trabalhem juntos o tempo todo, em perfeita sincronia, mas quem morreu na cruz não foi o Pai, foi o Filho. E quem há de nos julgar não é o Deus Pai, é o Deus Filho. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre o julgamento do tribunal de Cristo. E Jesus Cristo tem um critério para nos julgar. E esse critério é, você se apropriou da salvação que eu vim trazer ou não? Você creu que eu sou o Filho de Deus verdadeiramente? Você decidiu me fazer o Salvador e Senhor da sua vida? Por isso que o Pai delega ao Filho essa responsabilidade de julgar. Na primeira vez que Jesus veio ao mundo, Ele não veio com esta missão de julgar. Mas um dia Ele voltará. E voltará como o justo juiz. Então nós temos aqui o Filho recebendo do Pai este voto de completa confiança, sabendo que todo julgamento feito pelo Filho será perfeito. Não haverá divergências. Jesus recebe do Pai não apenas a responsabilidade de julgar, mas o privilégio também de receber toda a honra. Jesus Cristo, na sequência do texto, diz, além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem ao Filho como honrem ao Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Isso a gente pode entender até mesmo na dinâmica do nosso relacionamento humano. Há alguns aspectos da vida entre o Deus Pai e o Deus Filho que nós não encontramos paralelo no relacionamento entre o Pai e o Filho aqui na Terra. Mas há outros aspectos que nós podemos compreender claramente quando nós pensamos nesse relacionamento que nós temos com os nossos filhos. Num ambiente saudável, num ambiente em que não há competição, na família, a vitória de um filho honra o pai. Um elogio feito para um filho é um elogio para o pai. Não é verdade? Aliás, a gente chega num ponto que fica tão bobo que fica mais feliz com o elogio que o filho recebe ou que o neto recebe do que até mesmo um elogio pessoal, não é? E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, não adianta você dizer, olha, eu amo a Deus, eu honro a Deus, eu acho Deus assim o máximo. Aquele lá de cima, o cara lá de cima, olha tudo, estou com ele. Agora Jesus, isso é coisa de um segmento. Não me interessa muito saber sobre Jesus. Não, Jesus assim é um personagem qualquer, não. O que a Bíblia está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, você quer honrar o meu Pai? Você quer agradar o meu Pai? Me honre.
E ele não faz isso por uma mera pretensão humana, não, porque ele sabe de fato quem ele é. E a sua unidade com o Pai é tão grande que a honra que for para o Pai, ela respinga no Filho, e a honra do Filho vai para o Pai. Por isso é que nós cantamos aqui louvores, não apenas a Deus Pai, mas nós cantamos louvores a Jesus Cristo, porque reconhecemos que Ele merece o nosso louvor por quem Ele é e por aquilo que Ele fez e faz. O Pai Celestial, assim como um pai humano, que é um pai equilibrado e saudável, jamais tem ciúme do filho. Jamais fica se sentindo, por que elogiou o meu filho, honrou o meu filho e não me honrou? Não. O pai se alegra quando o filho é honrado. Porque se o filho é honrado, verdadeiramente significa que aquela pessoa que está honrando o filho pôde compreender um pouco quem é esse filho, o que ele fez. E assim o propósito do pai se cumpriu na vida do filho e na vida daquele que está honrando o seu filho. Finalizando, qual é o propósito de Deus quando Ele envia o seu filho para revelar quem Ele é, para revelar o seu amor? Qual é a resposta que Deus espera de cada um de nós diante desta realidade do seu Filho aqui na terra? Ele espera que todos creiamos que Jesus de Nazaré verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele espera que nós possamos, diante da cruz, ter a mesma reação do centurião, aquele homem que era responsável por coordenar todo o processo da crucificação de Jesus, mas que estava ali dirigindo aquela cerimônia, por assim dizer, dirigindo aquele ritual. Mas diferentemente de outras vezes que ele teve essa responsabilidade, o seu coração certamente estava muito pesado, porque ele percebeu que algo de diferente estava acontecendo ali. Houve fenômenos físicos diferenciados, como um terremoto, o céu se escurecendo. Mas ele vai olhando para Jesus e ele percebe que ali naquela cruz central tem alguém que de fato é diferente. E que as acusações que faziam contra Jesus eram verdadeiras. Porque ele era acusado de ser filho de Deus, ou de se dizer filho de Deus, mas de fato aquilo não era uma blasfêmia. Por isso a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 15, versículo 39, que quando o centurião, que estava bem em frente de Jesus, ouviu o seu brado, o brado final de Jesus, e viu a maneira como expirou, exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Você percebe que esta percepção sobre o Filho de Deus vai acompanhando toda a trajetória de Jesus, até esse momento final. E João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando escreve o seu Evangelho, ele não oculta o seu propósito principal. Ele diz com todas as letras, lá em João capítulo 20, versículo 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, este aspecto da pessoa de Jesus é fundamental que tenhamos uma percepção clara de que nós estamos diante do Filho de Deus, Filho que foi enviado para que nós pudéssemos nele crer de todo o coração, e crendo nele de todo o coração receber a vida e abundância, a vida eterna, a vida de intimidade com o nosso Pai Celestial. Eu sei que a grande maioria das pessoas que está aqui neste templo, e certamente também muitos que nos ouvem pela internet, já tem essa compreensão no seu coração. Mas é importante relembrarmos isso. É importante olharmos para Jesus na perspectiva certa, para que possamos, como Ele, buscar a intimidade com o nosso Pai Celestial, para que possamos aprofundar nele a nossa fé, para que possamos honrá-lo como Ele deve ser honrado, para que possamos esperar o dia em que por Ele seremos julgados, para que possamos proclamar a outros esta mesma verdade. Porque no nosso país há muita gente
que conhece um pouco sobre Jesus, mas que ainda não reconheceu verdadeiramente como filho de Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Esse é um momento para você agradecer a Deus. Você que já tem esta percepção de que Jesus é o Filho de Deus, agradecê-lo, agradecer ao Pai Celestial, por sua bondade, pelo seu amor em enviar o seu próprio Filho para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Esse é o momento de agradecer porque o Filho foi obediente ao Pai e cumpriu a sua missão com dedicação, com compromisso, do começo até o final. E agora ore por alguém que você gostaria que tivesse a mesma experiência que você já teve, de colocar a sua fé em Jesus, crendo que Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador. E se eu estiver falando aqui a alguém que não tem essa convicção no seu coração, mas que hoje, diante desta exposição da palavra de Deus, sente no seu coração o desejo também de ter Deus como seu Pai, o desejo de colocar a sua fé em Jesus, crendo que Ele de fato é o Filho de Deus, para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Porque quando cremos no Filho de Deus, nós nos tornamos também filhos de Deus. Se você deseja nesta noite tomar essa decisão de ser um seguidor de Jesus, de receber de Jesus a bênção de se tornar filho de Deus, eu peço que você ore comigo agora, dizendo: Pai do céu, eu quero lhe chamar de Pai. E quero ter um relacionamento de intimidade contigo. E quero seguir nos passos do teu Filho Jesus. Obrigado porque Ele veio a este mundo para trazer a tua vida para mim. E eu recebo esta vida no nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade no seu coração, eu peço que você torne pública esta sua decisão de ter Deus como seu Pai, ter Jesus como seu guia, Filho de Deus, aquele que vai conduzir os seus passos aqui na terra. Eu peço que você levante a sua mão, indicando com este sinal essa decisão tomada nesta noite. Se há alguém que fez essa decisão hoje à noite, levante bem alto a sua mão, porque nós queremos orar por você de forma especial. Que Deus te abençoe. Mais alguém fez esta oração com sinceridade no seu coração? Não vou insistir, mas eu não posso deixar de dar essa oportunidade. Levante bem alto a sua mão, que Deus abençoe a sua vida. Mais alguém? Nós vamos cantar uma próxima canção. E eu quero convidar a você que levantou a sua mão, que vem aqui à frente, porque nós queremos orar por você de forma mais pessoal. E se enquanto cantamos, Deus está falando ao seu coração, para que você receba também o Filho de Deus como seu Salvador e Senhor da sua vida, enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente. Vamos ficar todos de pé, vamos louvar ao Senhor. E você que fez a sua decisão ali atrás, eu vi uma mão se levantando, por favor, vem aqui para que nós possamos orar a seu favor. E outros mais, que Deus estiver falando ao seu coração, vem aqui. Também, se você estiver na sua casa, você pode tomar essa decisão. Fale conosco pelo chat e nós vamos dar para você toda orientação sobre como seguir nesse caminho como filho de Deus. Vamos louvar ao Senhor.